Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Estamos começando mais uma vez, mais um Sala de Prescrição, aqui diretamente dos estúdios do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Esse programa que, como vocês sabem, fala de tudo, até de esportes e futebol. E para provar isso, hoje a gente trouxe um nome que dispensa qualquer tipo de apresentação. Este apresentador já vai assumir a sua ignorância, porque eu sempre o tive como um pioneiro da fisiologia, e ele aqui me explicou que, e vai exaltar o seu grande amigo Luiz Crescente, mas ele me explicou que a maior área de atuação dele foi na parte da gestão e foi pioneiro, sim, no retreinamento de atletas. Tô falando do professor Hélio Carraveta, que grande prazer em tê-lo aqui com a gente. Prazer é meu poder participar com vocês, a gente poder conversar, jogar a conversa fora sobre esporte, sobre futebol, sobre a vida, sobre saúde e sobre performance. Tá? Me sinto muito honrado com esse convite e poder conversar. Pô, a honra é toda nossa, professor. Sobre esporte, sobre vida, sobre movimento. À sua esquerda está o doutor Ricardo Nogueira, diretor do Núcleo de Psiquiatria, inclusive com a camiseta do núcleo, doutor Ricardo. Exatamente, estamos aqui vestindo a camiseta. E literalmente. Literalmente, né? Tem que vestir a camiseta. Para mim é um orgulho muito grande estar contigo aqui, Carraveta. E ainda, quando a gente conversou antes de iniciar o programa, que tu foi um grande amigo do Luiz Crescente, que eu conheci o Luiz Crescente lá na UBRA, né? Eu era responsável pela internação psiquiátrica e um dia eu procurei o Crescente para a gente dar oportunidade aos pacientes deles terem movimento, a poder se exercitar. E o Crescente foi, assim, simplesmente sensacional. Ele colocou à disposição dos pacientes da nossa unidade psiquiátrica da UBRA toda aquela estrutura, aquele complexo esportivo. Vocês conhecem o complexo esportivo da UBRA? É uma coisa fantástica. Piscina térmica, aquelas quadras, mas assim, tudo de excelência, né? É uma coisa inacreditável. O campo de futebol, inclusive, tudo. E ele ainda nos fornecia o transporte. Tinha um transporte, um ônibusinho que ia pelo campus lá, toda semana buscar os pacientes. Então, o Crescente é uma figura assim que... faz muita falta. Né? Faz muita falta. Eu não posso dizer que eu fui um grande amigo dele, porque eu tive um contato muito pequeno com ele, mas esse pequeno contato... sabe aquelas pessoas que têm um brilho? Tem gente que tem brilho próprio, né? E o Carraveta, que eu também não conheço pessoalmente, eu sempre tive como um grande, que nem tu, acho que se a gente sair aqui, todo mundo perguntar quem é o Carraveta. O grande fisiologista. Não. Fisiologista foi, além da generosidade, do lado humano dele, tinha uma competência muito, muito grande, um conhecimento muito grande, e trouxe uma grande colaboração para a ciência do futebol. Foi o Luiz Crescente. No internacional, o trabalho dele foi um trabalho magnífico, independente das qualidades humanas que são de uma relevância muito, muito grande. Tenho saudade, mas tenho na memória um lado, coisas muito boas deste convívio com o Luiz Crescente por mais de 20 anos. Uma das primeiras maratonas de Porto Alegre, nós junto com o José Alberto Andrade, na Rádio Gaúcha, no Maratona Móvel, Andrade. Nós fomos comentaristas, o Crescente e eu. As primeiras, isso deve fazer uns 35 anos. Que legal. Bom, à minha direita aqui, professor Hélio, está o doutor João Marcos Riso, que é o nosso... Ele se diz convidado, toda vez ele agradece o convite, mas ele já é perene aqui como nosso comentarista. Já tem cadeira cativa. E de novo agradeço o convite, né? Ainda mais hoje que o professor Dr. Hélio é uma referência
na área esportiva, não só no futebol, né? E eu sempre me interessei muito, e vocês são a prova de quanto eu comento sobre cognição, sobre saúde mental dos jogadores, né? E eu sempre acompanhei o trabalho do... Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que sabia que ele não era fisiologista, que trabalhava com mental, a parte do retreinamento envolvia o aspecto mental, não só o físico, né? E a gestão de pessoas dentro do esporte em geral, não só do futebol. Então, eu tenho o privilégio de estar aqui, né, dividindo a mesa com vocês, com um ídolo dessa parte que eu sou, né, um fã do Dr. Hélio Carraveta. E hoje prometo que, em respeito até ao nosso convidado, eu não vou dizer coisas que eu gostaria de dizer sobre o Esporte Clube Internacional, tá? Porque nem no jogo eu fui no domingo. Porque eu estava antevendo uma catástrofe. É tamanha fragilidade. E eu não fui quando eu fiquei sabendo, eu estava pronto para ir. Eu só não fui quando eu vi a escalação do time. Então, não vou comentar sobre o meu time. Não vou comentar também sobre o Ser Caxias. Se tá aqui o Fossari, ele já diz que falta gestão. Ó. Tá vendo? Mas eu acho, para mim, o que falta é qualidade técnica e cognição para aqueles elementos, mas eu não vou citar. Eu não vou falar sobre um goleiro que 1/3 da carreira, do tempo no Internacional, ele não jogou, né? E não vou falar de um time que não tem goleiro nem centroavante há muito tempo, né? Então a gente tem tanta coisa para falar com o professor. Deixa eu fazer uma parte. Eu sou torcedor de um time que só tem goleiro e centroavante. E o resto também não tem mais nada. Realmente. Mas assim, ó, a gente tem tanta coisa para conversar com o professor Hélio que isso vai ser de menos aqui. Eu queria fazer um apanhado da biografia aqui rapidamente. Professor, então, graduado em Educação Física pela URGS em 75, fez especialização em Ciência dos Esportes pela, na época, a Faculdade Católica, em 79. Depois fez o mestrado na PUC em 89. Fez o doutorado em Filosofia e Ciência da Educação na Espanha em 95 e depois o MBA em Neurociência em 2021. Pelo que eu saiba, Jefferson, tu me desculpa, o professor Dr. Hélio Carraveta não fez esse doutorado na Espanha, ele fez na Catalunha. Na Catalunha. Mas isso é muito bom. Explica aí para eles, Carraveta. É que antes de ele contar isso, eu queria que ele nos contasse. Esse período aqui inicial de formação, não se falava muito em ciência do esporte, em 79, e o senhor já tinha inclinação para o futebol? O senhor já pensava em trabalhar com futebol, já trabalhava com futebol? Como é que era isso na sua vida na época? Então eu vou contar um pouquinho a história da minha vida. Eu tinha 15 anos e 14 para 15 anos, 13 anos, eu ia treinar no campo do Nacional com o seu Jofre. Na época que treinava o Falcão, aquela turma toda. Eu era muito ruim no futebol. Treinava na lateral direita, quase na pista. Na pista. E ali me pegaram no Internacional, me convidaram para fazer uma prova no Parque da Redenção, que o Internacional tinha Dario Tavares, bombeiro, uma equipe de atletismo. Eu disse para o seu Jofre, eu quero jogar futebol. Meu desejo é jogar futebol, mas vou lá. Fui lá, ganhei uma carreira, recebi um convite da Sojipa. Em seguida fui para a Sojipa e com 16 anos eu fui campeão brasileiro, recordista brasileiro. E fiz toda uma carreira no atletismo. Com muita vontade, fui coordenador da Sojipa, fui treinador de corridas de média e longa distância. E o meu desejo sempre foi para o futebol. E aí eu tive um período que eu tive nas categorias de base no Grêmio, depois fui preparador, trabalhei com futebol de salão na época no Grêmio. Depois voltei, depois do doutorado, para trabalhar nas categorias de base do Grêmio. Então, minha vontade sempre foi em relação ao futebol. E a minha vida inteira eu fui envolvido em treinamento esportivo.
E eu tenho publicado, nas minhas publicações, nos meus livros, eu tenho falado muito em relação ao conceito de treinamento esportivo. Hoje o esporte, você sabe, é um fenômeno social, cultural, esportivo, dos mais chamativos na sociedade atual. E o esporte tem duas vertentes. Uma vertente é o esporte de participação, é o ócio ativo, que nós participamos, e tem o esporte espetáculo, o esporte de alto rendimento. E tudo isso está envolvido, e quem dá base em relação a isso tudo são as teorias do treinamento desportivo. E as teorias do treinamento esportivo, elas estão inseridas numa área muito mais ampla que é a ciência do esporte, onde abrange diferentes áreas. E quando nós falamos em treinamento esportivo, é importante que as pessoas entendam o treinamento esportivo. O treinamento esportivo é um processo continuado de ensino e neuroaprendizagem. Exato. Muitas vezes a gente despreza a neuroaprendizagem. Esse processo continuado que provoca impactos adaptativos na área motora relacionado a componentes à técnica, a área física que está relacionada, a motora física que está relacionada ao aspecto metabólico, a produção de energia, o aspecto cognitivo, que tu acaba de falar, o componente emocional, cultural, social, tudo integrado. Então, quando a gente fala em performance, a performance é física, é técnica, é tática, é cognitiva, é emocional, é cultural. E quando tu trabalha com treinamento, tu tem que levar em consideração toda esta estrutura, não é uma parte. Muitas vezes a gente fala, ontem eu saí muito triste do jogo, óbvio, mas muitas vezes tu fala assim, a performance de um atleta, a performance de um time. A performance de um time ou de um atleta é um conjunto de fatores, de muitas variáveis. E essas variáveis, muitas vezes, têm uma certa complexidade. Até para quem é especialista, para entender a complexidade dessas variáveis. E eu vejo, no momento atual, as linhas mais modernas do treinamento esportivo, o maior controle é neurobiológico, onde predomina o componente emocional e o cognitivo. Mas dentro da nossa realidade, as próprias áreas do conhecimento ainda estão evoluindo muito, estão crescendo muito, mas tem que entender relacionado à praxis, claro, ou componente emocional e cognitivo. Isso faz uma diferença muito grande. Pois é, o Carraveta, ontem eu estava fazendo um relacionamento, eu quero ver se vocês concordam com esse meu raciocínio. Futebol é entretenimento, né? Ou seja, tu vai assistir um espetáculo. Então tu quer ver um bom jogo. Claro que a gente quer ganhar, que o nosso time ganha, aquelas coisas. Como é que é o Frederico Arnaldo... Não era o Frederico Arnaldo Balvê, o Dalegrave. Não importa se jogou mal, o que importa é ganhar. Tá, mas só que ao mesmo tempo a torcida... Eu fui acostumado numa época que tu ia ver um jogo e tu ficava extasiado com o que o fulano fez, né? Eu vi os maiores jogadores do mundo, modéstia à parte, e o Carraveta também viu, Paulo César Carpegiani, Paulo Roberto Falcão, Flávio, Lula. Esses caras jogavam uma enormidade. O Marinho, o zagueiro que jogou lá no Barcelona. Então tu viu um espetáculo de futebol. Então eu fiz uma correlação, queria ver se tu... A gente não admite, os jogadores ficam muito bravos, porque a gente critica quando eles erram. Mas é o seguinte, eles não podem errar, porque eles são artistas. Eles estão lá para dar um espetáculo. É que nem tu ir no circo. Quando Isso. Quando o Circo du Soleil vinha a Porto Alegre, quem fazia o acompanhamento psiquiátrico dos componentes, depois até eu vou contar uma historinha para vocês, era eu. E a maioria deles eram ucranianos, tinha gente de tudo que era país, então eu tinha que fazer as entrevistas tudo em inglês, e meu inglês é macarrônico e tal. E o que acontece no circo? O malabarista, ele não pode errar. Ele tem que ter um treinamento, tudo isso que o Carraveta falou,
Que tu vai lá para ver aquele espetáculo. E no futebol é a mesma coisa. Sim, ele tem que ter um controle emocional que permita ele não errar, né? Agora, uma coisa, vamos comparar o futebol do passado com o presente, as raízes são a mesma, mas a dinâmica é totalmente diferente. Pode pegar jogadores da Copa de 70, da Copa de 90, é diferente. Na época, o jogador corria 4, 5 quilômetros, numa velocidade X. Dava tantas acelerações. Hoje o jogador corre 11, 12 quilômetros. O espaço do jogo é cada vez menor. E quando a gente fala em futebol, muitas vezes futebol, os outros esportes, a maior parte dos esportes, tu joga com a mão. E tu tem um espaço, o espaço é bem definido. Bem limitado. E um terreno de jogo com muita regularidade. Qualquer modalidade esportiva. O futebol, o terreno de jogo é irregular. O solo é irregular, a grama é irregular. E tu não joga com as mãos, tu joga com os pés. Então, são muitas variáveis. E no futebol, o erro vai existir, e muito. E cada vez tu tem que minimizar o erro. Porque o espaço, hoje, a tomada de decisão, tu fala muito bem no cognitivo, a tomada de decisão, cada vez tu toma mais, tu chega a tomar 2.000, 2.200, tem pesquisas que investem, tomada de decisão num jogo. E as decisões que tu tem que tomar num espaço muito curto. E o espaço que tu tem para dominar a bola, para realizar tuas ações, são cada vez menores. Pela própria pressão, hoje, da em marcação, relação ao jogo. né? Porque o componente físico, hoje, de um jogador de futebol, ele é totalmente diferente. Parece que tu vê... Ontem eu estava vendo um lance da Copa de 70... Parece que eles estão jogando em câmera lenta. Câmera lenta. Isso mudou muito. Inclusive, quando fez, acredito que seja 50 anos, eu não tenho certeza. Botaram o Zagallo para ver de novo e o Zagallo achou que tinha um lentificado. E disseram, não, tá no RPM normal. E eu vejo também outro aspecto, que o contexto social e cultural no mundo vem modificando muito. E a pressão, cada vez mais que o jogador de futebol, a paixão e a pressão que o jogador de futebol tem hoje, diz assim, mas eles têm o salário, mas eles não são super-homens. Então, cada vez tem uma pressão maior. E essa pressão, ela tem um fator inibitório. Você sabe disso, eu posso colocar para vocês. Ela tem um fator inibitório. Tem uma coisa, professor, só abrindo um parênteses e complementando. Eu acho que o senhor falou exatamente o foco central, que é o seguinte: hoje o futebol, o atleta, não o futebol, o atleta, ele vive uma dinâmica biopsicossocial, né, que não pode ser ignorada. Eu vou citar um exemplo aqui que eu estava comentando antes do programa começar. Eu não sei se o senhor já assistiu, acho que o Jefferson não, mas o Dr. Nogueira sim. O documentário do Ronaldinho. Sim. Cara, é uma coisa assim, eu assisti ontem. E tem uma coisa que ele é questionado por uma jornalista catalã, que era o seguinte: ele ficava olhando jogos, ela pegava ele vendo jogos da NBA. E aí ela dizia, não sabia que tu gostava de basquete. Ele disse, eu não gosto, eu gosto de futebol. Mas tu tá assistindo, tu assiste todos os jogos da NBA. Ele disse, é por causa dos lances, de como eles fazem os dribles, aquela coisa dele virar a cabeça para passar a bola. Vira para um lado, passa a bola. Aquilo lá eram os grandes jogadores, Jordan e Johnson, Magic Johnson. O que é isso? Né? E a cognição, né? Por exemplo, outra coisa da influência externa, né? Que começou a pesar muito na carreira dele quando ele foi massacrado pela mídia, né? Que ele diminuiu a performance. Só que o massacre da mídia só serviu para deteriorar, né, o máximo, né? Eu não sei se vocês concordam. Eu concordo, com isso. Eu acho que é importante. Tu falou do Ronaldinho Gaúcho, eu tenho num livro, escrevi sobre isso. Eu acompanhei o Ronaldinho Gaúcho em 1996. Que privilégio. Ele estava com 15 anos, jogando, foi o primeiro contrato dele, o treinador era o Armando, na categoria juvenil do Grêmio. E o que acontece com o Ronaldinho Gaúcho? Aí eu vou mostrar algumas coisas com base até na ciência. O Ronaldinho Gaúcho, ele conviveu brincando com a bola. Exato. Ele brincava com a bola, brincava. E tinha uma alegria com a bola. Então ele passou a ter um vocabulário motor riquíssimo.
uma plasticidade cerebral riquíssima. Quando ele começa a estruturar determinados fundamentos técnicos, ele tem esta capacidade de adaptar. Cognitiva. Aí entra outro componente, que aí nós vamos entrar na área da ciência. Ele tinha um irmão, o Assis, que era um jogador com uma técnica com certa relevância. Sim. E ele olhava o irmão a jogar. O que acontece quando olha aqui e quando ele vê a NBA? São os neurônios espelhos. Que ele passa, através da visualização, da observação, ele vai formando, a ciência prova, uma memória motora. Exatamente. E ele tinha um ambiente também que favoreceu. E ele passou, vocês observem bem, o Ronaldinho Gaúcho, ele numa fase, ele teve uma maturação cognitiva, desenvolvida, teve uma maturação emocional, pelo apoio dele, e por outro lado, quando ele teve a maturação biológica lá no final, quando estava no júnior, para indo para o profissional, que ele começa a trabalhar o trabalho de força. Exatamente. Então, ele saiu daqui magrinho. Te lembra? Exato. Então, ele desenvolveu isso. E ele, eu acho, Pelé foi uma hora. Depois do Pelé, para mim, foi o Ronaldinho Gaúcho. Tem um entremeio disso, porque eu sou fanzaço. Depois que eu li a biografia do Garrincha, escrita pelo Rui Castro, e ontem me lembrou, em certos aspectos, a trajetória dele da trajetória do Garrincha. Em momentos que ele dizia assim, Jefferson, eu vou... o que tu acha da torcida e a influência e coisa? Ele disse, até entrar em campo até ouço. Mas quando eu pego a bola, esquece. A mente dele apaga, cara. Tanto que aquele lance que foi extraordinário da torcida do Real Madrid aplaudir ele de pé, ele só se deu conta no outro dia, quando olhou a televisão. Ele disse que na hora não se dava conta. Ele desligava, cara. Era um troço fenomenal. Que o Garrincha fazia. No documentário, o Ronaldo Nazário diz que o que ele mais admira no Ronaldinho Gaúcho é a ousadia. E a alegria. A alegria. Ele expressa essa alegria. Mas o Garrincha tinha isso também, né? O Garrincha, né? Esses jogadores assim, porque eles são desligados do mundo, né? Tu vê o Ronaldinho Gaúcho, ele não sabe nada dos negócios dele, ele nem quer saber. A irmã que cuida, o irmão que cuida. Aí que eu coloco uma coisa, o futebol, hoje o futebol está... Por isso nós temos que pensar no processo de formação. Muitas vezes tem muitos equívocos no processo de formação. Exato. O futebol está muito mais para a arte do que o esporte de alto rendimento. E quando tu fala na arte, o que é a arte? Tu tem que ter mobilidade, tu tem que ter liberdade para te expressar. Isso, a arte te dá liberdade. E o Ronaldinho teve isso. E os atletas hoje, cada vez mais, essa liberdade de expressão, eles passam a ter um controle no processo de formação com muitas intervenções. E aí eles perdem essa capacidade de arte, né? Mas exatamente, dá para ver exatamente isso na trajetória do Ronaldinho, quando ele começou a ser oprimido pelo técnico do PSG, né, que inclusive colocava ele no banco, né? Luiz Fernandes. E ele começou a ficar deprimido, triste. Sempre que ele não podia fazer... E a única maneira dele voltar a ser o Ronaldinho era sair daquele ambiente. Então o ambiente que começa a coisa... Mal comparando, eu enxerguei muito disso no Ener Valencia. O Ener Valencia, no México, é outro jogador. Mas então, o que estava acontecendo que aquele cara que joga com alegria também, né? Que era um cara que tranquilo. Os primeiros jogos dele na Libertadores pelo Inter foi sensacional, cara. Sabe? E aí ele foi... Depois daquele jogo do Fluminense... Mas Porto Alegre, todo mundo é a pior cidade que tem para jogar futebol. Porque aqui queimam todo mundo. Os caras saem daqui e jogam bem em tudo que é clube. Vou te dar exemplos recentes. O Reinaldo do Mirassol. Sem pressão, ele joga bem. O Cuiabano e quantos outros? Até esse próprio Mike. Nós falamos de um aqui... O Dunga, o capitão
Então, Dunga, também a coletividade naquele período ali, quando ele estava ali pré-aposentadoria, se aposentou, foi queimado. Mas o que era velho, depois daquele jogo onde o Ronaldinho deitou e rolou naquele Grenal e foi o campeão gaúcho? O Dunga teve uma capacidade de superação e o Dunga tinha muita qualidade técnica pela função que ele jogou. E as pessoas, a mídia principalmente, destruiu muito. Era o Dunga teve uma Dunga, carreira... nós te queremos aqui, Dunga. Nós estamos falando em ti há O Dunga tempão. teve uma carreira vitoriosa. E um jogador qualificado. Não, e salvou... Tecnicamente, para jogar na posição como ele jogou. E o sucesso demais. que ele teve... Mas o Dunga salvou o Inter aqui com aquele gol contra o 99, Palmeiras. técnico Mas era o Leão. aqui Porto Alegre, tá aqui um Raveto para dizer, essa cidade ela é difícil. generosa, mas ao mesmo tempo ela faz algumas maldades. Olha o teu time aí. O que fizeram com o Fernandão, o que fizeram com o próprio Falcão, né? Quando o Falcão foi treinador, aquilo ali é um dos episódios mais lamentáveis, né? Entende? Então, assim, aqui os ídolos, eu acho que até o Grêmio, no Grêmio, por exemplo, o Renato faz o diabo e sempre vai ser o eterno Renato. Mas e logo voltará, hein? Não, isso eu não tenho a menor dúvida. Vem. Mas o teu time, aí o pessoal aqui, ele é generoso, a torcida vai sempre, o time tá mal e tão lá e tal, mas tem uma certa coisa de destruir os ídolos terrível. Mas isto que tu colocas aqui, que é da tua área, bem, é relacionado às intervenções. Tu tem que ter muito cuidado quando tu faz determinadas intervenções. Vamos supor, esse treinador com o Ronaldinho, ele faz intervenções. E tu sabe o que acontece. Toda intervenção negativa, quando é imposta uma intervenção, tu imagina uma criança, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, tu inibe. Tu imagina o Ronaldinho, no momento que ele põe que tu não pode fazer isso aqui, impõe, tira a criatividade deles, tu sequestra a amígdala, pô. Isso. Verdade. E o cara... Porque tu fica, vamos supor, o teu emocional... Tu vai entender isso aqui, tu vai poder interpretar muito melhor que eu. O teu emocional, tu tem que tomar uma decisão. Uma decisão aqui, no córtex frontal, tu vai tomar uma decisão. Tu tem lá a tua amígdala lá, que tu vai tomar, que tu vai fazer um movimento, tem todo um circuito de movimento. A amígdala vai dizer assim, porra, naquele tempo não pode fazer isso aqui. Aí tu perde centésimos de segundo para tomar uma decisão. Não, fica com uma incerteza. Faz a diferença. Mas tem tem um grande detalhe. Nós estamos fazendo um spoiler aqui, mas todo mundo que viu o documentário faz. Tem uma partida no documentário do Ronaldinho Gaúcho que é Flamengo e Santos. Então, o Neymar ascendendo, a nova era, a nova estrela do futebol, e o Ronaldinho... E o decadente... E o decadente Ronaldinho. E ele diz assim, hoje eu vou mostrar para esses caras. E aí, esse jogo é sensacional, é 5-4, né? 5-4. É considerado o maior jogo do Campeonato Brasileiro até hoje. Tem um Vasco e Palmeiras também, mas aquele acho que é pela Copa do Brasil. É o maior jogo considerado. Mas o que o Ronaldinho e o que o Neymar faz também, e ali que ele criou aquela falta que ele bate por baixo da barreira, que hoje todo mundo bota alguém deitado. Mas ali ele criou. E ali era um desafio entre os dois. E os dois brilharam. E era o quê? Alegria de jogar. Dos dois. Mas Alegria de jogar. E não cobrança. Sim, um espetáculo. Mas o senhor disse que o maior jogo foi esse, mas e o último Grenal não foi? Professor Hélio, eu queria aproveitar, o senhor escreveu o livro O Enigma da Preparação Física. Então a minha pergunta, voltando à questão da preparação física e da gestão da preparação física, quando um técnico propõe, quando se reúne a comissão técnica que vai começar o ano, vai começar o trabalho, existe preparação física voltada para o esquema tático que o técnico quer executar numa diversidade tão grande, ainda mais no Brasil, que a gente tem uma miscigenação de DNA muito grande.
e agora com uma quantidade também grande de estrangeiros, como é que se administra, do ponto de vista macro e micro, a preparação física do atleta que vai disputar um esporte tão complexo como esse que a gente está falando? Eu vou dizer uma coisa que vai impactar. Não existe preparação física. Não existe. Existe preparação da performance, não preparação física. Preparar. Sim, o físico vem pronto. O física não existe. Porque assim, quais são os impactos adaptativos no treinamento de futebol? Ele se dá em quê? Se dá na maior parte das situações, tu pega um planejamento semanal, as maiores adaptações se dão no componente físico, motor, nos componentes técnicos táticos. Técnico tático. A demanda maior vai estar no técnico tático. Tu não vai. São poucos os trabalhos. Tu pegar um microciclo que tu trabalhou 10 horas por semana, tu fez no componente, como se tu for fragmentar, como a alma do corpo, se for fragmentar, ele vai trabalhar em 6 horas de trabalho, 8 horas de trabalho, ele trabalha 45 minutos, 50 num componente analítico que tu possa considerar. Isto aqui é um trabalho físico para melhorar o metabolismo, para mobilizar a energia. Esse aqui é um trabalho físico para melhorar a velocidade. Esse aqui é um trabalho físico para melhorar a coordenação. Em 8 horas, 9 horas, ele trabalhou numa semana. Num mês, em 36 horas, ele trabalhou 4. A demanda toda se dá as adaptações do trabalho técnico-tático. Com trabalho técnico-tático com intensidade, trabalho técnico-tático em espaço reduzido, com pressão, trabalho técnico-tático com campo alargado, onde ele trabalha os processos de transição. Ali que se dá. E tu faz determinados trabalhos que são trabalhos importantes, que são complementares. Mas a preparação, o time está mal fisicamente. Não. O time pode estar mal, a performance do time está mal. Agora, o jogador tal apresenta uma deficiência física, tem pouca resistência, isso tu pode dizer. Agora tu vai dizer que 18 jogadores, tu faz 5 substituições, 18 jogadores estão mal fisicamente. Como é que vai estar 18 jogadores só fisicamente? Pode ter 2, 3. Agora, se tu disser assim, o time está mal emocionalmente, aí eu acredito. Emocionalmente. E o que acontece fisicamente, quando o emocional? Como o emocional impacta o físico? Como o emocional impacta a performance? Professor, e dentro dessa importância que a gente está vendo, especialmente hoje em dia, e o senhor pode, inclusive, já nos contar se realmente isso está tendo uma importância maior ou uma visibilidade maior, a questão do emocional influenciando o desempenho. O senhor que já trabalha com isso há muitos anos, o perfil mental do jogador também vem mudando? O mental do jogador tem sido mais fraco, na sua opinião, óbvio, porque já não tem, é uma variável que não tem como mensurar. Mas na sua opinião, o perfil geral, óbvio, não estamos falando de ninguém, nenhum time, nada específico, ele vem vindo mais fragilizado, ele continua igual, ou ele vem vindo menos fragilizado, dado a quantidade de informações que também tem? Eu não sei, eu não saberia quantificar, mas hoje a pressão é muito maior. Eu trabalho diretamente no futebol há 28 anos. Eu acho que hoje a pressão cada vez é maior. E quando tu fala, vamos supor, que quando nós podemos identificar um jogador que está mal fisicamente, de alguma característica que está faltando, isso dá para identificar. Agora, colocar o time fisicamente com o time é difícil. Agora, emocionalmente pode acontecer. E acontece com muita frequência. E muitas vezes a gente diz assim, o jogador está com a perna cansada. Muitas vezes essa perna cansada é uma pressão externa e uma pressão interna, principalmente quando o time não ganha, que é muito grande. Essa pressão, quem está fora sente. E muitas vezes, agora eu vou tentar entrar um pouquinho na ciência. Muitas vezes para o leigo, o cara diz assim, porra, tá perna cansada, ganha tanto por estar com a perna cansada.
esse peso, muitas vezes, mas é uma atividade leve, tá recém 20 minutos de jogo, coisa parecida. Mas isso pesa muito, esse emocional. Esse emocional, o que acontece? O hipotálamo ativa as glândulas adrenais. E as glândulas adrenais ocorre o quê? Uma produção maior de cortisol. E o cortisol tem um efeito catabólico. Então, em vez de tu sintetizar proteína para ressintetizar o glicogênio, tu não corre, as tuas pernas vão ficando cada vez mais pesada. Pesada porque o quê? Teu corpo passa a ser, pelo teu pensamento, o teu corpo passa a ser inundado deste cortisol que tem um efeito catabólico. E muitas vezes tu diz assim, tá a perna cansada, ele custa tomar decisão. Isto tem uma relação muito forte com o emocional. Exato. Então, as lideranças, muitas vezes, dentro do vestiário, a própria família, o entorno, tu pode contribuir de uma forma... A própria psicologia, que eu acredito muito, que ela deveria entrar mais ainda no futebol, não entrou, acredito muito nesse aspecto, nesse componente emocional. E entendo muito mais outro componente, que muitas vezes a gente despreza, é o cognitivo. Cognitivo, muitas vezes, tu repete, assim como tu melhora no fundamento qualquer hábito, tu melhora através da repetição, o cognitivo, muitas vezes, tem que repetir. Porque com o cognitivo, ele passa a entender, tu começa a trabalhar o cognitivo dele para ele entender, desenvolver a consciência de corpo. E essa consciência de corpo é importante, porque muitas vezes a percepção do teu esforço está na tua consciência corporal. Isso eu vejo um ponto que nós temos que evoluir muito ainda no futebol. Evoluir no futebol, quando eu falo, não é uma única disciplina. Evoluir no futebol dentro de uma área, assim, de uma visão mais transdisciplinar. Nós estamos conversando aqui com profissionais de áreas diferentes, mas tudo uma coisa, tu faz outra interpretação, nós vamos conjugando essas interpretações e vamos buscando, não é a resposta exata, mas uma resposta mais próxima que possa contribuir para o desenvolvimento do jogador de futebol. Então, esse aspecto é importante. O mesmo aspecto também dentro do processo de formação. A visão, hoje nós temos uma visão muito paternalista. Por quê? O craque, o talento nós protegemos. E protegemos, muitas vezes, oferecendo os benesses. E muitas vezes nós inibimos o desenvolvimento, aquela força interior, pelas benesses exteriores. Isso é outro aspecto também muito importante dentro do processo de formação. Então, eu vejo assim, cada vez mais o esporte vem evoluindo, o futebol vem evoluindo, mas nós temos que evoluir muito mais, aproximar cada vez mais a ciência teórica da prática, conjugar muito, porque muitas vezes tu fica muito no plano teórico, te distancia da realidade. E essa aproximação da praxis, ela passa a ser muito importante. Pois é, muito importante. Carraveta, eu tratei alguns meninos e famílias, principalmente as famílias, de gente que vem treinar aqui, até do exterior, no Inter, no Grêmio, crianças que já têm contratos e que a família vive às custas daquele menino. Então, é uma situação seguinte, é um peso nas costas de um menino de 13, 14 anos, que aquele menino seja um sucesso. E aquele menino, ele também acha que ele já é um sucesso e eles têm até uma certa máscara, vamos dizer assim. E aí eu perguntei para ele, tu vai jogar no Inter? Eu não quero jogar no Inter. Quero jogar no Arsenal. Eu quero no Arsenal. Quero jogar no Chelsea. No Knight. Eu estou me preparando aqui. Né? E eu fiquei meio assim, de porra, né? E aqueles meninos já ganham um dinheiro que sustenta a sua família. E eu vejo assim, por exemplo, um caso que está havendo agora aqui no Grêmio, esses jogadores que vão para o exterior e quando voltam, chegam aqui, essas famílias enchem o saco. Sim.
só cria um problema, é pedindo isso, é pedindo aquilo, é filho não sei com quem, é filho com a outra, tem um aí que tem 10 filhos. Então, eu creio que eles também eles têm que ser protegidos. E um único clube que eu sei, que eu leio, que prepara os seus jogadores, mas prepara em alto nível. Os jogadores hoje são executivos, são empresários, mas eles são formados, é o Bayern de Munique. Eu desconheço, mas... Os caras lá ensinam economia, o que fazer com dinheiro. Então, hoje, aqueles grandes craques que tiveram o Bayern de Munique, né? Os sujeitos eles são totalmente diferenciados. Eles já são pela própria cultura, né? Então, o biopsicossocial, né? Porque eu creio o seguinte, profissionalmente. Um jogador de futebol hoje, ele é uma empresa. Sim. Porque ele fatura muito mais que a maioria dessas... Eu costumo dizer para eles, vocês querem ser um boteco de esquina ou querem transformar o corpo de vocês numa usina? Essa empresa, vocês que podem escolher. O que vocês querem? Tem que pagar o preço. Mas o que querem? Isso passa a ser importante. E o que tu coloca, se a gente buscar a história do esporte olímpico, qual foi a inspiração de Pierre de Coubertin para a restauração dos Jogos Olímpicos? Além do amor que ele tinha à cultura grega, ele foi buscar inspiração num sacerdote inglês, Thomas Arno. E o que o Thomas Arno, para reduzir, o que o Thomas Arno fez? Ele modificou a juventude inglesa através da prática desportiva, através de determinadas regras, normas e de uma aproximação com a religião. Então, aquilo ali que inspirou o Pierre de Coubertin, foi uma das maiores inspirações para restaurar os Jogos Olímpicos. Então, ela teve efeito, o esporte ele nasce, e os primeiros congressos dentro das primeiras Olimpíadas, os 3 primeiros congressos, foi com base na psicologia e na pedagogia naquela época. E tem um livro de 1906, Por que a superioridade dos anglo-saxônicos? Eu não me lembro se é de Desmoulins, eu não me lembro o autor agora. Ele diz que um pai de família francesa não admitia uma atividade extra-classe, como a arte, como o esporte. Então, enquanto os ingleses também admitiam... Tinham isso como cultura. E ele tinha, e quando a França perde aquela guerra franco-prussiana, eles atribuíram muito a formação esportiva dos alemães. Então, essa formação, esse componente psicossocial que tu coloca, ele passa a ser fundamental. Então, nós estamos negligenciando isso. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Nogueira, e, claro, aberto ao debate de todos. Hoje em dia se fala muito no mindfulness, porque eu fiquei observando o professor falando da questão da pressão, que a pressão é cada vez maior, o tempo de decisão do atleta é cada vez menor, as mídias sociais e a exposição que o atleta tem também é maior. Agora, na sua opinião, porque eu imagino que também isso deva ter várias correntes, a gente deveria tentar aliviar o indivíduo dessas pressões, ou a gente deveria fazer com que o indivíduo tenha condição mental de suportar essas pressões? Eu acho que é a segunda opção, mas o que eu creio é o seguinte, é que esse indivíduo, eles não poderiam abandonar, por exemplo, a maioria deles abandona o estudo, porque eles tinham que continuar estudando normalmente para ter conhecimento, ter amizades, se relacionar com outras pessoas, com famílias. Mas só quem pode exigir isso é o clube. Ninguém mais. Exato. Mas não pode esperar pela família. O que tu coloca, vou dizer assim, é de uma sabedoria grande, porque à medida que tu passa a trabalhar o processo de escolaridade, tu trabalha muito o processo de socialização. Independente da socialização, ele foge da pressão.
porque ele passa a ter, ele ficar 8 horas no clube, o dia inteiro dentro do clube, ele tem uma pressão, uma carga, uma pressão negativa muito ruim. E no momento que ele entra na educação formal, tá, tu alivia ele da pressão e tu contribui muito para o processo de formação, além da formação integral, na formação específica dele. E os clubes têm negligenciado muito, em geral, porque assim, em relação ao acompanhamento. E eu não faço crítica a ninguém, porque eu tive coordenação, inclusive agora no Santos, e é uma exigência que tu tem horas que tu te sente incapaz. Então, assim, é uma questão, não são as pessoas, é o sistema, é o contexto. Nós temos que nos conscientizar e o contexto, o sistema mudar. Eu sei que o Flamengo agora e o Palmeiras estão tendo um processo de escolarização muito intenso, que tem um percentual muito grande de jogadores, a maioria dos jogadores estão nesse sistema formativo. A educação formal ela passa a ser importante, não para a intelectualidade, mas para a educação formal para te formar Foi um atleta. Exatamente o que o senhor colocou, para ficar blindando aquele coisa. Não, coloca ele na vida. E pelo que vocês estão dizendo, e principalmente o professor que tem profundidade do conhecimento desta causa, é um momento em que se ele vai para a escola, ele deixa de ser o profissional. Sim. E ele vira a criança que tem que aprender. E que vai pode ser criança. A pressão é muito grande. Eu vou mostrar depois para vocês aqui, quando terminar. Eu tenho consultoria, tenho um médico, neurofisiologista e neurologista, que ele é dono ficou ele e o irmão de um hospital no interior de São Paulo. E tem um filho, me mandou os vídeos com 8 anos, eu tenho com 9 anos aqui, vou mostrar para vocês, que é um gênio. E ele tem uma pressão muito grande para colocar o filho fazer trabalho de força, para fazer trabalho funcional, para ir já todo mundo procura. É um gênio. Mostrei para o Abel, mostrei para jogadores, um gênio, guri. Então, o que acontece? Um gênio no futebol? No futebol, gênio. Aí, o que acontece? O pai está tentando blindar, mas tem um apelo, uma força muito, muito grande. Aí tu vê que ele tem algumas coisas que ele entende, aceita, que ele não se deixa envolver em uma família que tem condição. Tu imagina um menino desse, numa família que já não tem uma estrutura tanto econômica como social, ele se deixa influenciar, aí tu vai matar a planta cedo. Tu vai botar muito água na plantinha, a plantinha não vai nascer. Então isso acontece muito. E as pessoas, muitas vezes, aquele modelo reprodutor, porque aquele jogador faz isto, aquela equipe faz isto, o meu filho tem que fazer isso. Mas são fases de desenvolvimento que nós temos que respeitar. E os próprios clubes também que devem repensar as suas metodologias no processo de formação. Passa a ser muito importante. Muitas vezes a formação, em muitos momentos, não é... A educação tem que ser educação formal. Mas a formação, ela pode ter muito da informalidade, o deixar jogar, o deixar fazer. Entra um pouquinho da... Agora, a educação entra na formalidade, mas nós estamos buscando, muitas vezes, uma formação muito rígida e uma formação com determinados componentes formais que passam a limitar o desenvolvimento. Nós não nos damos conta disto. Então, nós devemos repensar a formação do jogador brasileiro. Isso eu acho que exatamente, professor. A gente acabou de citar Flamengo e Palmeiras, sim, que são hoje os clubes expoentes desse país, né? E eles têm o produto da base. A base é o ativo, né? E a gente não vê isso aqui no nosso quintal, né? Pelo menos não chega para nós, chega um distanciamento, né, do Internacional, do Grêmio em relação ao profissional das bases, né? A gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Houve uma tentativa dentro do Internacional, certo ou errado, trouxeram um cara que era vai transformar a base do Internacional. O argentino aqui. Mas eu acho que a gente tem uma cultura nossa de formação de craques. A gente
tem Sobis, tem Ronaldinho, tem Falcão, tem tudo. A gente não precisa muito trazer de fora, a gente tem que pegar os bons exemplos e transformar isso, que é a base do nosso time, e a base de uma coisa que a gente conversou no último programa, que é retomar uma coisa que demorou muitos anos para acontecer. Graças a Deus eu estava lá quando o Inter deu o passo maior, que foi ganhar do Cruzeiro aquela final do Brasileiro, que mostrou que a gente tem um futebol gaúcho. Onde é que está esse futebol? Aonde que está? Porque hoje está uma coisa, a gente sabe que faz parte da cultura hoje, da moderna, né? Mas eu não sei se mudou muito de 2006 para cá. Não, vou te dar um exemplo. O time do Grêmio. O time do Grêmio tem 11 ou 9 estrangeiros. Não é isso? 11 ou 9... Mas os clubes em geral estão com essa média de essa média de estrangeiros. Por quê? Porque o nosso menino... Sai muito jovem. Não, por exemplo, esses campinhos que a gente tinha, né? Em cada canto tinha um campinho aqui em Porto Alegre para jogar futebol. Não tem mais, né? Isso aí acabou. Onde é que a gurizada, onde é que tu acha a gurizada aqui em Porto Alegre? Tá difícil de achar. No futebol de salão, no futsal, né? Talvez. Né? Ou tu vai buscar lá no Nordeste. Essas crianças que eu te falei eram tudo do Nordeste ou aqui do Uruguai, da Argentina, daqui do Chile, Paraguai, onde Colômbia, Bolívia. Chama campinho. Hoje não tem mais os campinhos. Tu tem que captar muitas vezes, a captação tem que ser no interior. Muitas vezes nos grandes centros urbanos está cada vez mais difícil a captação, porque eles estão sendo formados muitas vezes em escolinhas. O futebol sala, hoje ele passa a ser importante num processo de formação. E essas escolinhas, por exemplo, o meu neto, ele foi treinar numa escolinha do Flamengo, né? Ele não aguentou aquele pique. Ele disse, não, eu quero é brincar, não quero saber disso, tá me exigindo isso e aquilo. Mas isso acontece na música, né? Uma música, muitas vezes, a criança tem que estudar música, aí coloca lá numa escola, no professor... E aí o método muito rígido cansa. A criança não quer mais ir. Ou outra, obedecendo ao perfil, à cognição e ao perfil biopsicossocial de cada um. Tem crianças que estudam bem, estão performando bem no instrumento até o final do ano. Aí chega no final do ano, o professor avisa. Teremos... Férias. Não, teremos... O recital da escola de fim de ano. A criança desaparece. Porque ela não foi preparada durante o ano todo, porque, vem cá, tem que se apresentar para as pessoas, tem que encarar um palco, tem que encarar a crítica. As pessoas me olhando e dizendo, ele errou e tal, e ele não é preparado desde um ano inteiro ele não é preparado para aquilo. O que ele faz? Abandona. Não, e vindo na carona disso, né? Ele é preparado para acertar, ele não é preparado para errar. Exato. Então eu vou contar uma história bem rápida e infelizmente, porque é um baita programa, a gente tá chegando no fim, mas num desses recitais foi o meu filho lá tocar piano. Eu tenho 2 filhos, os 2 estão na escola de piano. E aí ele foi tocar, tinha treinado bastante e os professores falando como ele tinha aptidão pro piano e tal. E ele foi lá e errou lá a sonata que ele ia tocar e travou e não conseguiu sair dali e depois se sentou e chorava. E casualmente eu estudava na escola também e eu também fui tocar depois. E aí eu fui tocar daí já com profissionais. E aí, quando terminou a primeira música, eu parei e disse assim, quero me dirigir ao meu filho, Renato. Quero te dizer, Renato, que é o seguinte, talvez vocês não tenham se dado conta, mas todos nós aqui erramos. Todo mundo aqui errou nota, eu errei nota, errei a letra, ele errou nota, ele errou na bateria, ele errou um tempo, ele errou aqui. Sabe qual é a diferença entre nós e tu? É que a gente aprendeu a sair dessa situação. A gente aprendeu, não de maneira pejorativa, mas a gente aprendeu a enrolar. Aprendeu a... E talvez seja isso que esteja faltando. Professor, o microfone é
todo seu para as despedidas. E antes da despedida, eu quero lhe agradecer imensamente a sua presença aqui e passar suas mãos a lembrancinha do Sindicato Médico, que é singela, mas feita com muito carinho aqui pelo nosso departamento de comunicação. Vem uma caneta e uma... eu sempre me esqueço o nome, Moleskine, e eu espero... Espero não, eu tenho esperança de que, daqui a repente, o próximo livro do professor comece com rabiscos aqui no Moleskine, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade dessa conversa, o convite, que para mim muito me honra, a gente poder conversar sobre esporte, conversar sobre futebol, conversar sobre movimento, conversar sobre a vida, conversar sobre performance. E a relação do saber, ela é muito relativa, né? Então, o saber é uma conjugação de opiniões, de conhecimento, onde a gente possa colocar em prática. E o principal de todo o saber é contribuir para o desenvolvimento do homem como um todo, dentro de um processo de socialização, um processo de amor, de compreensão, de paz, que está nos faltando cada vez mais. Tá? Eu agradeço essa grande oportunidade que eu tive aqui, de conviver com vocês, de conhecer vocês, tá? E participar desse encontro. Doutor Riso, suas considerações. Que baita programa de novo, hein? Nossa. Mas aí, quando o convidado é qualificado, a gente não precisa fazer muita força, né? Não, é um craque. E o que o doutor Hélio falou é muito maior do nosso lado, né? A gente está aqui para um programa que seria de conversa e debate, mas o que a gente ouviu aqui é muito engrandecedor, né? Do ponto de vista de não vamos nos colocar como profissionais médicos, mas como torcedores do esporte, né? Torcedores do futebol. A gente sabe que tem mentes pensantes por trás disso. A elaboração disso, a gente também sabe que requer toda uma política que te apoie e uma mudança que tem que ser gradual. Não tem como fazer isso que faz, por exemplo, o Bayern de Munique, porque aqui a gente tem uma diversidade cultural, de formação, né? Tem pessoas com 20 e poucos anos que são analfabetos funcionais, perto de alguém que lê 2, 3 livros por mês. E aí como é que tu coloca isso, né? Isso também pesa emocionalmente na hora de executar, né? Eu não sei fazer outra coisa que não chutar uma bola. Então, mas eu acho bacana isso, né? Ouvir de pessoas que se dedicam a esse tipo de análise, de gestão, de performance, né? Que aquilo que falta nas escolas de música são aulas de performance, né? Dizer, olha, tu pode errar, mas como é que a gente sai disso, né? Ninguém acerta, né? Miles Davis já dizia, né? Que o importante é o erro e não o acerto na música, né? Que é daí que saem as grandes ideias. Então, queria agradecer mais uma vez o convite, né? Estar aqui, agradecer ao professor, dizer que foi uma honra lhe conhecer pessoalmente, né? E que o senhor continue nessa jornada de ensino e de aplicação desses conhecimentos. Muito obrigado. Professor Ricardo Nogueira, a palavra é sua. Eu quero pedir aqui a todos que a gente convide novamente o professor Hélio Carraveta, porque ele tem muito mais para nos dar. E eu queria já fazer uma pauta para ele. Que ele escrevesse como é que foi a reformulação do futebol alemão, que agora já está em decadência, aquele grande futebol alemão que veio aqui no Brasil e foi campeão, que eles revisaram tudo, e que hoje há uma escola de futebol, que é a escola francesa. Os grandes centros de treinamento das seleções francesas, desde o
12, 13, 14, 15, que eles têm, hoje a França tem 3 seleções, e que tu nota que quando ela joga contra nós, ela está numa prateleira muito superior. Então eu gostaria que o doutor Hélio Carraveta viesse falar sobre isso, mas ele tem também histórias que ele não contou, que é da recuperação de grandes atletas aqui, que eu me lembro que quando ninguém recuperava, diziam assim, manda pro Hélio Carraveta. Tá? Então, nós vamos ter que... essa frase era clássica. Ali eles se sacaneavam. Quando eles iam para uma festa, principalmente os jornalistas, os mais jovens, e aí encontravam uma menina meio gordinha. Não, essa tem que passar pelo treinamento. Foi isso. Isso aí virou meme. Hoje seria chamado de meme. Mas eu acho que tem todas essas histórias aí, mas houve de atletas, né, que o Hélio tem que nos contar, que ele não nos contou. Hoje ele só fez um aquecimento. Então acho que ele tem que voltar outro dia para ir botar para jogar. E eu, depois diante de tanta sabedoria, vou encerrar agradecendo mais uma vez a vocês que nos dão oportunidade da sua presença virtual, mas é uma presença, vocês que nos dão a chance de participar um pedacinho da sua vida, nos dão essa audiência, o programa é feito para vocês e a gente volta daqui a pouco com mais um Sala de Prescrição.